bom dia! Está começando o Antena Paulista deste domingo e a partir deste instante eu te convido a mergulhar comigo no mundo japonês. Nós estamos na Japan House, que é um dos mais importantes centros culturais japoneses no Brasil. Fica aqui na Avenida Paulista, pertinho do bairro do Paraíso, tem loja, tem biblioteca, muitas exposições. E uma delas, aberta recentemente, é muito interessante e nos trouxe até aqui. É uma série de projeções sobre alguns dos símbolos mais conhecidos do Japão. Vamos ver? O nome é Japão em Sonhos. Olha que bonito. Começa com as cerejeiras em flor que vão ocupar os leques. Na sequência, vem a floresta com os espíritos, seres diferentes. Depois o espectador vai mergulhar no mar. E virão os peixes. Por fim, tem as geishas e os samurais. Todos símbolos muito conhecidos do Japão. É uma sequência de projeções belíssima e a ideia é que o espectador entre aqui, relaxe, aproveite e mergulhe nesse mundo mágico. A Natasha é diretora da Japan House. Natasha, bom dia. Bom dia, Carlos, tudo bom? Tudo bem. Por que Japão em Sonhos? Bom, porque na verdade a ideia foi trazer um ar mágico do Japão, acho que com esse aspecto bem de fantástico, né? De uma atmosfera bem sedutora, envolvente, onde a gente tem a possibilidade de se encontrar com alguns elementos do Japão que são muito icônicos. Muitos deles as pessoas já viram, já conhecem ou já atribuem ao Japão, tendo ou não viajado até o Japão. E a ideia é que tanto essas pessoas que já foram, quanto aquelas que ainda não foram, consigam viver de alguma maneira esse aspecto japonês tão único. Qual a importância destes símbolos na cultura japonesa? Olha, acho que a questão da natureza é uma questão crucial e central dentro da cultura japonesa. O povo japonês valoriza demais a natureza, respeita demais e leva muito em consideração para uma série de frentes. Quer dizer, quem já foi para o Japão sabe que, seguindo as estações do ano, as cidades todas se transformam completamente, né? As vitrines das lojas, os hábitos, a comida que é servida. Existe uma noção muito clara e nítida dessas estações do ano toda. Existem as festividades todas, como o Festival de Lanternas, por exemplo, as cerejeiras em flor, que são, enfim, um momento mágico dentro do Japão, em que você só consegue ver se você estiver fisicamente lá. Então, a ideia dessa exposição é que a gente consiga viver um pouco isso, mas que a gente consiga também depois se aprofundar em elementos que são justamente parte da história de formação do Japão, como as geishas, mas os leques que ainda são usados ainda hoje em dia é um instrumento pessoal que é muito comum. Eu já ganhei um leque logo que fui para o Japão e uso frequentemente. Então, acho que são algumas coisas para você ter esse contato mais próximo com o outro lado do mundo, né? E as lanternas que fecham a projeção? Que é uma coisa maravilhosa, porque elas vão se multiplicando
Elas vão crescendo, vão ganhando gigantismo, mas ao mesmo tempo elas são delicadas, elas são leves e elas vão acabando, assim como todo o trabalho. Eu acho que essa projeção é uma projeção muito especial. Ela tem esse apelo sedutor e envolvente, ela tem seus momentos de pico. Você falou sobre a trilha sonora, de fato, a hora que a grande onda invade a projeção, você tem aquela trilha sonora um pouco mais intensa e você tem as suas sensações que acompanham muito essas projeções, né? É uma coisa até corpórea de alguma maneira, você sente isso. E, em compensação, ela é toda muito poética. Então, a gente sente que, ao sair dessa obra, você se sente um pouco mais leve. É uma obra que traz bem-estar. E a intenção é essa, é trazer justamente essa possibilidade de se deixar levar, ficar submerso nisso, quanto tempo quiser. Quer dizer, a gente não está trabalhando com sessões nessa obra, para que justamente as pessoas possam entrar e sair ou ficar. E agora vamos fazer um passeio de trem e conhecer o trabalho de restauração de locomotivas e vagões de passageiros. Ruídos que para alguns podem lembrar sucata a caminho do descarte, aqui são fragmentos da história do nosso país. Isso aqui são os pregos, são peças para trocar os dormentes de madeira. E tudo usado? Tudo usado e a gente volta a usar todos de novo. O material que ainda vai servir aí por uns 10 anos aí. Há 8 anos, o Márcio trabalha na ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A função dele é cuidar de tudo para que a Maria nunca pare de funcionar. Só que, movida a vapor, suas engrenagens carregam uma história centenária. E com muita dedicação, essa equipe consegue resultados surpreendentes. Estamos na estação Carlos Gomes. O local, que foi ponto de chegadas e partidas na cidade de Campinas, virou referência de restauro da Maria Fumaça. Essa foto mostra como já foi o cenário. Seu Arias conta que a recuperação de carros e locomotivas começou com um desejo de antigos funcionários preocupados com o fim das ferrovias. Cada um trazia a sua maleta de ferramenta, né? E fazia aquele mutirão no fim de semana e tinha um senhor lá que emprestava a máquina de solda, né? Atualmente tem 12 carros à espera de restauro. Como tudo aqui já saiu de linha, substituir o que foi desgastado pelo tempo custa caro. Para tornar o serviço viável, é comum ter que fabricar algumas peças. Tem o torneiro que ele cria, através das peças selecionadas de ferro, ele cria no torno ali a peça ideal para aquela função. Consegue criar tudo direitinho e acaba fazendo a peça nova. A manutenção dos trilhos também faz parte do pacote. Afinal, a estrada tem que estar em condição para a história passar. Comecei um mês atrás. Eu já aprendi a trocar os dormentes, tirar o trilho e parafusar. O capricho em equipe está presente nas telinhas e nas telonas. Entre as produções mais recentes feitas aqui está a novela Éramos 6. Esse aqui é um carro administração que era de uso exclusivo do imperador Dom Pedro II. Quando havia uma inauguração ou algum evento relacionado à linha de trem, só ele e os convidados podiam utilizar esse carro. E a curiosidade foi como ele foi encontrado. Estava abandonado no meio do mato na cidade de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Os ambientes são ricos em detalhes. No quarto tem um lavatório em metal. O banheiro, um sistema de aquecimento da água do chuveiro. Ao lado, outra relíquia, com cozinha, banheiros, sala e varanda. Esse carro, especialmente, quem viajava nele na época era Rui Barbosa. Ele viajava com a família, né? Usava esse carro. Todo esse trabalho incessante ao longo da semana foi à espera desse som. Para os trabalhadores, o trabalho está no fim. Para quem está na plataforma, está apenas começando. Enquanto os maquinistas suam literalmente para fazer o vapor
centenas de pessoas têm a oportunidade de aprender sobre a história do Brasil graças ao trabalho desses amantes dos trens. Não tem preço você ver os aplausos, o sorriso das crianças, o saudosismo das pessoas que foram privilegiadas, que conheceram o trem. Nós temos 50, muita gente nunca andou de trem, nós temos 50 anos de história perdida da ferrovia. Então isso motiva. Depois da semana lidando na oficina, todo domingo o Vanderlei se emociona contando curiosidades sobre o funcionamento da Maria Fumaça. Comemora uma média de 500 visitantes por final de semana. Gente das mais variadas idades juntas para comemorar a vida nos trilhos de Campinas a Jaguariúna. Os passeios da Maria Fumaça de Campinas são sempre nos fins de semana e nos feriados. Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 160. No G1 tem mais informações. Nós deixamos a área interna da Japan House, estou agora na Avenida Paulista, que neste domingo não será exclusiva dos pedestres. A Paulista ficará aberta para os carros porque ainda há muito carnaval na cidade. Pelo menos 70 blocos vão desfilar em diferentes bairros. E olha, duas cantoras muito conhecidas vão arrastar multidões. O bloco da Anitta começa às 9 da manhã na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. A previsão de término é às 2 da tarde. Na sequência, começa o Bloco da Preta, com a cantora Preta Gil, no mesmo lugar. E aí a festa vai até às 6h30 da tarde. Galera da Antena Paulista, nesse domingo tem Bloco da Anitta em São Paulo, vai ser um sucesso. Eu espero todos vocês, a gente vai parar tudo e se divertir muito. Um beijo e até lá. Olá, meus amores! O carnaval não acaba enquanto o Bloco da Preta não desfilar em São Paulo. Para encerrar meu carnaval, dia 1º de março, às 14 horas, no Ibirapuera, a gente vai fazer o nosso desfile. E eu espero todos vocês lá pra gente encerrar esse carnaval lá em cima, com muito amor, muita alegria, muita felicidade, respeito ao próximo e folia. Espero vocês. A programação completa dos blocos de carnaval você tem na nossa página do G1. Seja no carnaval ou em qualquer época do ano, a música é sempre muito importante. Para a diversão ou para o aprendizado. A roda do ônibus roda, roda pela cidade. Pronto? Tudo que faz barulho chama a atenção dos bebês e desde muito cedo. Alguns matam a curiosidade com a boca mesmo. E prova um, prova outro, ficam olhando sem entender direito e com uma ajudinha vão descobrindo que esse barulho vira música. De repente é som para todo lado. E sim, desde o berçário, isso tem importância na vida deles. É onde eles desenvolvem a fala, o cognitivo, expressam sentimentos, emoções. E o som tá em tudo, né? A gente mostra o som do passarinho, o som do avião que tá passando. E esse desenvolvimento não tem regra, não tem certo, errado, e pode acabar ensinando de diferentes maneiras. Eles sempre têm a curiosidade de saber como eles podem fazer com aquele instrumento. Se ela me ensinou que o chocalho eu tenho que sacudir, e se eu virá-lo de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, qual é o som que ele faz? E nesse processo vai aprendendo. Vai aprendendo. E quando as crianças vão crescendo, dá para ver que a coordenação melhora. Aí o som vai ganhando ritmo. Essa aí, com cara de mal, toda concentrada, é a Bebel. Ela tem 7 anos e começou na bateria por um motivo bem simples. Tocar uma coisa mais alta, assim, mais do rock. Aí eu pensei em tocar bateria. É divertido. E olha, é paixão mesmo. Os pais até tentaram mudar de instrumento. Insisti para que ela fizesse outros instrumentos, como o piano, falando que era muito importante para a iniciação musical. A gente chegou até a experimentar. Ela sentou no piano, tocou um pouquinho, falou, muito legal, gostei, mas cadê a bateria? Aí a gente viu que o que ela queria era a bateria mesmo. O professor dela é o Gladson, que tem uma turma específica para essa faixa etária mais nova. Quando eu comecei a estudar sobre
musicalização infantil, benefícios, né, de música para criança, eu percebi o campo que tinha para se trabalhar e principalmente as melhorias, né, coordenação motora, raciocínio. Isso aumenta muito nas crianças, porque você tem que estar muito ali atento, porque tudo é lógico, tudo é uma matemática, concentração da criança na escola, aquela coisa de focar numa coisa só, né? E a música, ela faz você fazer isso, porque se você não foca, você não toca, você erra. Quem também aprendeu a manter o foco na música foi o Luca. Conta aí, com quantos anos você começou, Luca? Eu tocava com 3 anos. E agora tem? 5. Ah, então já é um homem maduro. E quem te ensinou? O papai. O Marcelo tem total influência. Ele mexia em algumas coisas e batia lá nos brinquedos. E eu sempre tive baqueta em casa. Aí ele começou a pegar a baqueta e bater. Eu perguntei se ele queria tocar bateria. Topou e gostou. Mas esse gosto pela música vem muito do que os pais apresentam aos filhos. Eu coloco uma música, nem que seja uma música infantil, mas eu coloco uma música para poder estimular a audição, alguma coisa assim. E a música vai crescendo com eles. Esses são alunos da Fundas, que passam por uma inicialização pelos instrumentos e podem formar a banda da unidade. Muitos chegam aqui porque alguém lá atrás plantou uma sementinha musical. É o caso da Maria Alice. Eu escutava bastante música com a minha mãe, ela escutava bastante. Cresceu, sempre teve música em casa. E você acha que isso fez diferença pelo seu gosto, assim, pela música? Fez. É uma coisa muito boa, assim, só quem toca sabe mesmo como é. A gente sabe que a música tem esse poder de transformar os meninos, né? E a gente percebe no comportamento deles diário aqui na unidade. Às vezes ele chega de um jeito aqui, a gente percebe que ele tem melhorado o comportamento, a concentração, a participação deles. E acredite, ainda nessa idade da adolescência, ainda há ganhos com a música. A timidez, por exemplo, pode ir ficando para trás. Você é um cara tímido. Isso. A música te ajuda? Te ajuda, me ajuda muito a soltar isso. Pode ser na timidez de um adolescente ou na curiosidade de quem nem sabe o que aquilo significa. A música transforma a vida de quem se aproxima dela. E para alguns, pode virar escolha da vida. Onde você se imagina daqui a uns 10 anos, se a gente voltar a falar com o Marcos, onde estará Marcos? Em alguma orquestra, ou fora do país, ou aqui dentro mesmo, ou em alguma banda militar. No próximo bloco, Brasil Indígena. Exposição na capital mostra os costumes, a arte e os objetos de diferentes etnias. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a Antena Paulista nesta manhã de domingo, no lugar do cafezinho tradicional. Hoje eu estou tomando um suco detox. Olha, aqui tem abacaxi, hortelã, gengibre, couve, água de coco, tá maravilhoso. Para recuperar as forças nessa semana de carnaval, né? Se bem que tem muita gente que vai brincar o carnaval ainda hoje. Outros certamente vão preferir, nessa altura, uma programação um pouco mais tranquila. E aí eu sugiro para vocês, para esta turma, uma exposição sobre diferentes etnias indígenas no Museu Afro Brasil, no Ibirapuera. Numa panela de cerâmica, num cesto para carregar mantimentos ou numa rede de pescar. Cada objeto é resultado do cuidado minucioso que os indígenas empregam no que fazem. São mais de 500 peças expostas, algumas para uso cotidiano e outras para se embelezar em rituais sagrados, como essa coroa, feita de penas de arara, gavião real e fios de algodão. Trabalhos que registram as diferentes identidades de mais de 10 etnias brasileiras. Tanto na arte plumária, quanto no design das ferramentas, quando estou nesses grafismos dos materiais cotidianos, eu me identifico, né? Eu sei dentro daquela comunidade quem é quem. E eu também me diferencio do outro.
Essa exposição Heranças do Brasil Profundo, ela tem como objetivo pensar justamente quem são os povos que formaram, né, esse país que nós vivemos hoje. E mostrar que essas pessoas elas estão vivas e uma exposição que traz tanto esse olhar estético para elas, mas também para a vida e para a defesa de direitos, para a garantia do seu próprio território. E desde que o olhar estrangeiro baixou sobre essas peles coloridas, a riqueza da cultura indígena se revelou para fora das aldeias. Os primeiros registros feitos pelos europeus são do século XVI. Na época, as imagens reproduziam um olhar carregado de admiração, mas de preconceito também. Era a visão do homem branco sobre o que considerava exótico e selvagem. Hoje, o trabalho de alguns fotógrafos chega bem mais perto de como os índios realmente vivem, como o da fotógrafa Guta Galli, que passou um tempo junto com eles para criar vínculo e entender o que é importante para eles. Esse é um modelo de construção típico de muitos povos do Alto Xingu, onde só os homens entram. É um local de tomada de decisões e algumas festas. Mas eu estou entrando porque aqui na exposição a casa é aberta para todo mundo. Um convite à reflexão sobre a realidade contemporânea das comunidades indígenas. E também porque eu descobri que em algumas aldeias, elas já estão construindo a Casa das Mulheres. Em uma pesquisa que nós estávamos fazendo, a gente viu que alguns povos do Alto Xingu, você tem uma organização de mulheres para a construção da Casa das Mulheres. Que teria qual função? A mesma que tem a Casa dos Homens, que é justamente o espaço de discussão para a melhoria da comunidade, por exemplo. O que essas mulheres precisam discutir para tomar decisões, organizar dentro da aldeia. O Cadu ficou encantado com a exposição. Ele veio com a mãe, que é professora, e considera espaços assim como um puxadinho da sala de aula na escola da vida. Apesar da pouca idade, eu acho que a gente tem que aprender desde cedo um pouco da nossa história e conhecer o nosso passado. E por isso que a gente escolheu esse passeio. E quando eu perguntei para ele se ele achava que era justo ter também uma Casa das Mulheres... Acho, mas eu queria que todos eles se reunissem. A exposição é maravilhosa e o meu suco, eu estou quase na metade aqui, está delicioso. Esta semana recebemos muitas mensagens dos nossos telespectadores pedindo informações sobre o passeio ao Caminho do Mar. Vejam agora outros detalhes. Dentro do Parque Estadual Serra do Mar, você pode fazer trilhas de caminhada de 3 a 9 quilômetros. O nível de dificuldade é baixo ou médio. O trajeto, conhecido como Caminhos do Mar, é a antiga Estrada Velha de Santos, que foi usada no período colonial para transportar mercadorias do litoral para o Planalto. No percurso, você pode conhecer 8 monumentos históricos. O tempo de caminhada varia de 2 a 4 horas. Dá para chegar ao parque pela rodovia SP 148, por São Bernardo do Campo, ou Cubatão. Fica a 42 quilômetros da capital. O ingresso para entrar no parque custa R$ 32. Bom, agora, com estas informações, é só se programar e aproveitar. E no encerramento da Antena Paulista, vou ler algumas mensagens que recebemos, por exemplo, do Geraldo Marques Gomes, de Araraquara, interior de São Paulo. O Antena Paulista mostra o quanto é importante a cultura de cada região. É um dos melhores programas da Globo. Muito obrigado. Olha só, tem uma outra mensagem aqui que veio de Embu-Guaçu, da Célia. Não perca o Antena Paulista nenhum domingo. Muito obrigado, Célia. Escreva pra gente. Telefone nosso WhatsApp é o 941042222. Bom domingo a todos. A gente volta na semana que vem. Para rever o Antena Paulista, você vai ao Globoplay. Tchau.